Inês? Sim, Bernardo. Bora jogar um jogo? Que jogo, Bernardo? Tu vais pensar numa palavra qualquer, desde que esteja no dicionário, e eu vou tentar adivinhar a palavra em que tu pensaste, fazendo apenas perguntas de sim ou não. Ok, deixa-me pensar. Ok, já escolhi. A tua palavra é a? Não. A tua palavra é aba? Não. Ababalhar? Não. Pensaste em abaçanar? Não. Abacaxi? Não. Uma eternidade depois. Pensaste em cortar? Eu vou cortar os pulsos se tu não te calas durante os próximos 10 segundos. Meu Deus! Que lata! Eu a entretê-la e ainda se queixa. Ainda por cima. Isto tem um cheiro a mofo mais antigo, só se fosse escrito com sinais de fumo. Olá pessoal! Imagina que eu estava a jogar este jogo contigo. Consegues elaborar uma estratégia mais eficiente para adivinhar a palavra em que eu pensei? Aqui o nosso amigo Bernardo achou que era boa ideia percorrer todas as palavras do dicionário por ordem alfabética até encontrar a minha. Ora, ele tem quase 600 páginas com cerca de 40 palavras cada, o que dá um total de aproximadamente 24.000 palavras. Não é brincadeira. Se por acaso eu pensasse na palavra a, que é literalmente a primeira palavra do dicionário, e tu seguisses a estratégia dele, ok, só ias precisar de uma tentativa para adivinhar a minha palavra, o que é fantástico! Mas se eu tivesse pensado em zurzir, tu ias precisar de umas 24.000 perguntas para adivinhares a minha palavra. Assim, em média, seriam necessárias umas 12.000 perguntas de sim ou não para descobrires a palavra em que eu pensei, e isso é péssimo. Uma estratégia muito mais eficiente é a seguinte. Tu começas por dividir o dicionário mais ou menos a meio, tipo assim, e perguntas se a minha palavra está na primeira metade do dicionário ou na segunda metade do dicionário. Vamos supor que eu digo que está na segunda metade. E então tu dizes, ok, e dentro desta segunda metade está na primeira metade ou na segunda metade? E eu respondo, por exemplo, primeira metade. E aí tu repetes o processo e perguntas, e agora está na primeira metade ou na segunda metade? Eu respondo-te e assim sucessivamente. Repara que, na estratégia antiga, cada pergunta que tu fazias eliminava apenas uma possibilidade. Porque perguntavas se era uma certa palavra ou não. Nesta nova estratégia, a cada pergunta que tu fazes, tu vais eliminando sucessivamente metade das palavras possíveis. Logo na primeira pergunta, arrumas com meio dicionário. Uma destas partes, vai à vida, só tens de focar numa delas. Após a primeira pergunta, o teu espaço de pesquisa passa de 24.000 palavras para 12.000 palavras. Ao passo que, na estratégia antiga, após a primeira pergunta, o teu espaço de procura passava de 24.000 palavras para 23.999 palavras. Parabéns! De facto, feitas as contas, concluímos que a nova estratégia requer que tu apenas faças um máximo de 15 perguntas até adivinhares a palavra em que eu pensei. Porque se formos dividindo sucessivamente o número 24.000 por 2, passadas
14 divisões, nós chegamos ao número 1.46, aproximadamente. O que significa que tu já só estás indeciso entre uma ou duas palavras, no máximo duas. E portanto, com uma última pergunta de sim ou não, descobres com toda a certeza qual foi a palavra em que eu pensei. Que, já agora, foi pneuma ultramicroscópico cílico-vulcano coniótico. Devido ao facto deste método de procura ir dividindo sucessivamente o espaço de pesquisa em dois, esta estratégia é designada por pesquisa binária. Porque binário, dois, cenas... Vamos ver mais um exemplo só para deixar isto em pratos limpos. Imagina que tu tens uma lista com 20 números, por exemplo, cartões que do outro lado têm um número, e queres descobrir se o número 73 está ou não nesta lista. Caso os números surjam por uma ordem aleatória, não há muito que possas fazer a não ser ir virando os cartões um a um e verificando se o número que está do outro lado é ou não o 73. Mas se a tua lista estiver ordenada, digamos por ordem crescente, podes recorrer à tua nova amiga pesquisa binária e fazer um brilharete. Começas por observar qual é que é o cartão que está mais ou menos a meio da lista. Neste caso podia ser o 10º ou o 11º. Vamos supor que tu decides olhar para o 10º. Deves então verificar se esse número é maior, menor ou igual a 73. A título ilustrativo, se o 10º número for o 82, que é maior do que 73, tu ficas a saber que o 73, se aparecer, será nesta metade aqui de cima. E portanto podes completamente ignorar os 10 números aqui de baixo. E também não precisamos agora do 82 para nada. Depois, repetes o processo. Dos 9 números que restam, tu olhas para o que está a meio, que vai ser, neste caso, o 5º. Se ele for, por exemplo, o número 60, como 60 é menor do que 73, tu agora restringes a tua busca ao 6º, 7º, 8º e 9º. Olhas então para um dos números do meio, por exemplo, o 7º, vês que é 68. Logo, se o 73 aparecer, terá de ser ou o 8º ou o 9º. Então viras, por exemplo, o 8º e vês que é o 72. Ainda pode aparecer, ainda há esperança, não é? E finalmente vamos virar o 9º número. Será que é? Será que não? E é o 74. Portanto, tu concluis assim que o 73 não estava nesta lista de números. E apenas precisaste de olhar para o valor de 5 cartões, de 5 números. Se fosses vendo um a um desde o início, fazendo aquilo a que se chama uma pesquisa linear, ias ter de olhar para 9 números, o que te ia consumir mais tempo. Claro que, neste caso, não há muita diferença entre 5 e 9, mas se tu estivesses à procura do número 73 no meio de uma lista ordenada com 1 milhão de números e efetuasses uma pesquisa linear, ou seja, se tu fosses vendo sucessivamente qual é que era o valor de cada número até encontrares ou não o 73, tu em média ias precisar de espreitar o valor de 500.000 números. Se fizeres uma pesquisa binária, dividindo sucessivamente o espaço de procura a meio, no pior dos casos, só precisas espreitar o valor de 20 elementos. Portanto, mesmo que tu só demorasses 1 segundo a olhar para um número, uma pesquisa linear tomar-te-ia aproximadamente 6 dias, em média. Ao passo que, com uma pesquisa binária, tu demorarias no máximo 20 segundos. Com este vídeo espero que tenhas aprendido duas coisas. Em primeiro lugar,
que o facto de algo estar ordenado possibilita uma pesquisa muito mais eficiente, seja num dicionário, numa lista de números, whatever. Em segundo lugar, que existem algoritmos e algoritmos. Uns demoram dias a alcançar uma resposta, ao passo que outros chegam à mesma resposta em segundos. Quanto a mim, eu quero que o meu computador seja rápido e eficiente a encontrar respostas. Não quero que ele demore uma semana a procurar um endereço de e-mail na minha caixa de entrada. Daí, as ciências da computação desempenharem um papel tão importante no desenvolvimento de algoritmos que nos facilitem e não atrapalhem a vida.